Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Segundo ano aqui comigo, unidade 28, Report to the Speech 1. Discurso indireto, gente, é o discurso da fofoca. Entendeu? É o que você vai passar pra frente. Você ouviu e vai contar. É o Report to the Speech, tá? Você gosta de conversar com seus amigos? Sobre o que vocês conversam? A comunicação é um processo dinâmico e constante, ocorrendo de diversas formas. Algumas pessoas usam gestos, outras preferem escrever. No entanto, o meio mais comum de comunicação, principalmente entre pessoas conhecidas, é a conversa. Por meio da conversa, as pessoas estreitam laços, criam situações engraçadas e contam histórias, sejam suas próprias, discurso direto, ou se referindo a outras, fofoca. Neste capítulo, vamos estudar um pouco a diferença entre o uso de estrutura entre os discursos direto e o discurso da fofoca. Reported speech. Os discursos em inglês se dão de forma similar ao português. O discurso direto, citação de um discurso já realizado, requer o uso de aspas e geralmente utiliza o verbo to say. Em contrapartida, o discurso indireto, que faz menção a um outro discurso, não requer aspas e admite o uso de to say e to tell. Quando o discurso diz quem recebeu a informação, usa tell mais a pessoa ou say to mais a pessoa. Nos casos em que a pessoa não é mencionada, usa-se obrigatoriamente o verbo to say. Vamos ver isso tudo na prática, tá, gente? É interessante ressaltar que, em grande parte das situações, os discursos estão no passado, uma vez que se refere a diálogos já ocorridos. Assim, os verbos to say e to tell, usados para introduzir o discurso, são naturalmente colocados no passado, considerando-se que o discurso mencionado ou reproduzido acontecera também no passado. Colocamos todos os verbos no passado. O mesmo não acontece no discurso direto. Como a citação é direta, o verbo não é flexionado. Ou seja, não vai para o passado, né, gente? Apenas admite o tempo verbal do momento em que tal discurso foi produzido. Exemplo. Frank said to Kate, I will go there. Tá no discurso indireto, tá, gente? Tempo futuro. Agora vamos para o discurso indireto. Frank told Kate that he would go there. Discurso indireto, ok? Repare que would pode ser a conjugação de will no passado. Note também que o that encontra-se entre parênteses por ser facultativo. Eu prefiro falar o that, tá, gente? Que dá a entender que a fofoca foi realmente boa. Going deeper. Say and tell. A grande diferença entre say e tell é o foco. Em reported speech, o uso de say indica que o foco é nas palavras, enquanto o uso de tell indica que o foco é na informação, no conteúdo e na mensagem. Gente, na prática isso não tem muita relevância não, tá? Quando você tá no dia a dia mesmo falando. Além disso, como já citado, não necessariamente mencionamos uma pessoa, objeto depois do say. Se o fizermos, devemos incluir a partícula to entre o verbo e o objeto. Porém, depois de tell, nós indicamos quem recebe a informação, porque tell pede um indirect object além do objeto direto, que é o reported speech. Observação: indirect object em inglês e objeto indireto em português, gente, não são exatamente a mesma coisa, tá? Podem ser equivalentes, mas não são a mesma coisa. Nós já vimos o que é um objeto indireto em inglês, mas isso é tópico para uma live, enfim. Exemplo. She said she would come later. She told me she would come later. Tá vendo a diferença do said para told? Podemos também utilizar that diretamente depois de say, mas não depois de tell, porque tell pede obrigatoriamente um indirect object. Então, o que ele está dizendo? Que o tell pede um objeto indireto, tá? E aqui no caso a gente usou she told me she would come later. E o said não tem essa obrigatoriedade, tá vendo? She said she would come later. Você já vai direto, ok? Outro exemplo, aqui com that. She said that he understood the reason. He told that understood the reason. Incorreto, gente. Olha, até para pronunciar ficou feio. Tell também quer dizer informar, instruir ou comandar. He told me he was interested in my proposal.
She told me to hurry up. Para reportar perguntas com ou sem objeto, usamos ask. He asked her when she wanted to take her vacation. He asked her if or whether she wanted to take her vacation in July or August. É possível refletir mais a fundo sobre as mudanças que ocorrem nas transformações do discurso direto para o indireto. As principais transformações são as seguintes: mudança de sujeito, mudança do tempo verbal, mudança dos advérbios, principalmente os de tempo e lugar, mudança de ordem dos termos da oração. Mudança de sujeito. Deve-se atentar para o fato de que, quando se reporta o que foi dito por alguém, o referencial muda. Isso fará com que, na maioria dos casos, o pronome também se altere. Note-se que no exemplo dado no início desse capítulo, o pronome do discurso direto foi convertido de em outro, he, no discurso indireto. Mudança de tempo verbal. Essa é fundamentalmente a mudança principal que ocorre na frase. Como já foi dito, a dica é tentar jogar o verbo do discurso direto para a forma verbal que expressa o seu passado. Observe a tabela a seguir, em que os tempos verbais em que estão os tempos verbais e modais principais. Os outros podem ser facilmente deduzidos a partir da tabela. Então, gente, a gente tem que mudar, tentar colocar aquele tempo verbal do discurso direto no seu equivalente no passado, né? E aqui a gente tem alguns exemplos, ó. John said, I always do my job. John told us that he always did his job. Então, eu peguei do simple present, I always do my job, e joguei para o simple past. He always did his job. Essa tabelinha tem em todos os livros que falam de discurso indireto, tá, gente? É normal. Ó, they are happy. He affirms they were happy. I am studying now. She told us that she was studying them. Cuidado que esse then aí, ele é a chave para você colocar um present continuous no discurso indireto, tá? Tem que ter esse then aí no final, porque até então, naquele momento, ela estava estudando, ok? Mary said to Cole, I will pass the exam. Mary told Cole she would pass exams. They insisted we closed the windows. They insisted that they had closed the windows. Então, aqui, peguei um discurso direto que está no Simple Past e o equivalente dele é o quê? O Past Perfect para o discurso indireto. Pete replied, I've seen the game. Pete replied he had seen the game. Peguei o Present Perfect no discurso direto, joguei para o Past Perfect no discurso indireto. Também, ok? Como no exemplo acima, que o discurso direto está no Simple Past. Sarah said, I've been working hard. Sarah said she'd been working hard. A mesma coisa. A gente vai pegar e colocar essa frase, I've been working hard, no past perfect. She'd been working hard. They said, we can do that. They told us they could do that. Eric said, these oranges may be good. Eric said, those oranges might be good. Do may passa pro might, isso aí vocês vão ter que decorar mesmo. E aqui tem com verbos modais. Ah, gente, aqui, ó. Aqui do lado, tá, é porque eu estou mostrando só um pedaço da tabela, né? Mas tá aqui do lado, ó. Ó, tá bonitinho. Tá vendo? Tá os tempos verbais para o que vai para onde. Must vai para had to. The teacher said the students, you must read this book for tomorrow. The teacher told the students they had to read that book for the following day. Gente, olha, eu vou voltar aqui em cima. Tá vendo then? Tem, quando eu tenho present continuous e eu passo para past continuous, tem que ter o then. E outra, quando eu tenho tomorrow e passo para o discurso direto, eu tenho que colocar o following day. Não pode esquecer do following day, porque senão vai estar errado.
The teacher told the students they must read that book for the following day. Imperativo vai para infinitivo. Clean up this room. That ordered us to clean up that room. Imperativo negativo vai para infinitivo negativo. Don't arrive late today. Mom told us not to arrive late that day. Deixa eu só olhar uma informaçãozinha aqui. Ok, já olhei. Conditional mesmo. He said to the group, I'd go if I could. He told the group he'd go if he could. Aqui esse apóstrofo D é would, tá? Nos dois casos. He would go é would, ok, gente? Diferentemente do caso aqui acima, né? Que o apóstrofo D era had, não sei aonde está agora, me perdi. Enfim. Going deeper, nas construções do simple present, quando estivermos falando de uma verdade universal, o discurso indireto pode se manter no simple present, numa verdade universal. Example, he said, I'm a doctor. He told us he's a doctor. Gente, ele é médico, estudou para isso, está formado, graduado, tem diploma, verdade universal. Isso não vai mudar, mesmo que ele morra, então vai continuar no simple present. Embora não seja usada em todos os exemplos, a forma that poderia ter sido empregada, visto que seu uso é facultativo, já explicamos isso. As outras formas condicionais, should, could, seguem a regra de manutenção aplicada para o condicional com would, também vimos isso. Note que algumas mudanças foram feitas na conversão do discurso direto para o indireto, as quais veremos posteriormente. Gente, isso aqui eu falei, as outras formas condicionais should e would seguem a regra de manutenção aplicada para condicional com would. Eu falei que vimos isso, não vimos isso especificamente, mas vimos um exemplo aqui, né, de condicional, por isso que eu falei que já vimos isso. Enfim. Com relação aos exercícios, eu vou deixar para nós resolvermos na live, óbvio, né? Porque eu não vou ficar resolvendo exercício para vocês. Ok, queridos? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Beijos a todos.